Boa tarde a todos. Vamos lembrando aqui, na última aula, a gente provou essa proposição aqui. No caso, é uma proposição simples, porém muito importante. Se a gente tem o espaço de estados finito e a nossa cadeia é irredutível, então a gente viu que ela tem uma única distribuição estacionária, chamamos de π estrela i, que é 1 sobre o tempo médio de retorno ao estado I, né, que é isso que está aqui, o valor esperado, começando em I, da variável aleatória, que é o primeiro retorno aí, primeira vez que você visita aí depois de 1. Retorno eu estou falando porque começou em I. Bom, aí a gente provou essa, vamos fixar aqui no item B dessa proposição, né, esse item B aqui, certo? E que o que se chama um exemplo de um teorema ergódico, né? Então, ele diz o seguinte, com probabilidade 1, tem esse quase certo aqui, né? Com probabilidade 1, se eu olhar o número de visitas ao estado J, entre o tempo 1 e o tempo N, então faz, se você quiser colocar o zero, não vai mudar muito, né? Dividido por N, então estou vendo a proporção de tempo que passa em J, isso converge, com probabilidade 1, para essa, para a π estrela, que é a distribuição estacionária. Tá? Então, isso é um tipo de teorema ergódico, e a razão pela qual vale é porque tem uma única distribuição estacionária, que é essa π estrela. Bom, a nossa demonstração disso foi bastante simples, porque a gente usou esse fato aqui, né? Se você olha o tempo da primeira visita, o primeiro retorno, se você quiser, começando em J, que é esse tal 1, que eu sempre uso a notação tal mais, porque a gente em geral usa, mas posso chamar de tal 1 também. Tá? Depois essas outras, essa aqui, que é o tempo entre a primeira e a segunda. Então, quando você se coloca, a sua origem, começa a contar o tempo no tal 1, e olha até a próxima visita ao J. Né? Depois você se coloca no tal 2 e olha até a próxima visita ao J, que é o tal 3. Então, esses tal K são sucessivas visitas a J. Então, a coisa que facilmente nos levou a esse resultado aqui foi o fato que essas variáveis são independentes e identicamente distribuídas. Né? E, portanto, a gente aplicando a lei dos grandes números, quando eu somo essas variáveis até K, eu tenho tal K, divido por K, isso converge ao valor esperado. Então, foi esse fato que nos permitiu obter o teorema ergódico aqui, isso aqui, e daqui a gente só pegava o valor esperado e tinha isso. Né? Essa variável que tem, esse número que tem aqui, é o valor esperado disso aqui. Então, tem que focar ela no B. E é bastante intuitivo que essas variáveis possam ser I e D, mas eu não realmente não justifiquei. Então, não justifiquei bem, né? Só falei isso. Então, a primeira coisa que eu quero fazer hoje é justificar melhor isso aqui. Por que que os tempos, né? Você fixa um estado qualquer, J, você olha os tempos entre as sucessivas visitas a J, essas variáveis são independentes, identicamente distribuídas. Se o seu x0 não for j, o que acontece é que a primeira tem uma distribuição diferente, as outras têm a mesma distribuição, mas elas são sempre independentes. Então, isso é a primeira coisa que eu gostaria de fazer agora, tá bom? Vamos passar para isso, então. Tá? Então, o que eu quero pelo menos que fique claro qual é o motivo, mesmo que porque essas variáveis são independentes, identicamente distribuídas. A razão é simples, né?
Porque a primeira vez que você chegou em J, bom, eu não sei nada sobre o que vem pela frente, porque eu estou olhando a primeira vez que eu chego em J. Então, o meu processo está em J. E aí, se eu penso na propriedade de Markov, o que eu vou ver pela frente é a cadeia começando em J, e ela não lembra mais do que aconteceu antes. Tá? Mas como esse tempo é um tempo aleatório, uma variável aleatória, eu preciso justificar. Tá? Porque se fosse um tempo fixo, e eu estou dizendo que aí seria a propriedade de Markov, mas ele é aleatório. Então, isso é uma forma mais forte da propriedade de Markov, que se chama propriedade forte de Markov, que é o que eu vou querer olhar agora, tá? Então, para falar na propriedade forte de Markov, eu vou introduzir uma noção que é importante em geral para o estudo de cadeias de Markov, processos de Markov, que é a noção de tempo de parada, também chamado em alguns livros de tempo opcional, tá? Mas eu acho que nos livros que vocês que estão dados como referência, ele deve falar tempo de parada, ou seja, stop in time, tá? Porque os livros estão em inglês, tá? Um tempo de parada vai ser uma variável aleatória, tomando valores no conjunto dos tempos, né? Tomando valores aqui, no T, o conjunto onde o tempo acontece, no nosso caso é tempo discreto, então é 0, 1, 2, tá? E o que é importante é que a ocorrência ou não do evento tal igual a n, né? Se você diz, bom, tal igual a n, isso é um evento, né? Não é uma... Né? Depende do sorteio, depende do que vai acontecer com a cadeia. Esse evento fica determinado se você olha apenas x0, x1 e xn. Você não precisa saber nada sobre o futuro, tá? Então, o evento tal igual a n só depende do x1, x0, x1, xn. Por exemplo, se eu digo o evento tal 1j é igual a n, né, isso significa que x1 é diferente de j, x2 é diferente de j, xn menos 1 é diferente de j, e xn é igual a j, né? Porque está dizendo que é a primeira vez, né, vamos dizer que o J está aqui em cima, a primeira vez que eu cheguei no J foi nesse tempo aqui, tá? Então, isso é a definição de um tempo de parada, né? Então, é uma coisa assim, é uma variável aleatória, um tempo, em que, por exemplo, se você está fazendo um jogo, você decide sair do jogo sem saber o que vai acontecer no futuro. Ou seja, é um tempo, vamos dizer, de parada honesto, né? Você está jogando alguma coisa e você diz, não, vou embora, porque pode ser que eu comece a perder, ou pode ser que alguma coisa ruim vai acontecer com o meu jogo. Então, você vai embora, né? Mas você não pode, para ser um tempo de parada, você não pode saber o que vem pela frente, tá? Então, um exemplo de uma variável que não seria um tempo de parada. Você olha o seu processo durante um certo intervalo de tempo, vamos dizer, de 0 até 10, e aí você diz assim, a última vez em que ele visitou o J. Tá? Então, para você quer saber, será que a última vez é igual a 7? Não depende só de x1 até x7, depende até x10, né? Porque é a última vez, então os próximos não podem visitar o estado J. Tá? Então, a noção de tempo de parada é isso, é uma coisa que não depende de anunciar nada sobre o futuro do processo, ela depende só, né, se você olha um evento tal igual a n, você para, uma regra de parada, você para em n, vamos dizer, ele só depende de x0 até xn. Então, o que é importante é que quando você tem um tempo desses, tá? Quando você tem um tempo desses, ele é como se vale a propriedade de Markov também, tá? Como se fosse um tempo determinístico. Essa é a propriedade forte de Markov. Então, eu vou tornar mais rigoroso, vou dar uma demonstração parcial, tá? Para não ficar muito longo. Então, eu vou dizer, vamos supor que tal seja um tempo de parada, ou seja, uma variável aleatória, tomando valores para nós
nos inteiros não negativos, e que tem essa propriedade que foi dita aqui em cima. Tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, quando eu tiver isso, dado que tal é n, e que x tal é igual a j, você pode esquecer qualquer outra informação sobre o passado para determinar o futuro. No sentido de que a probabilidade que x tal mais m, que é qualquer coisa no futuro, m é qualquer coisa, seja igual a um L, dado isso, dado que tal é n e que x tal é j, é a mesma coisa que se você começa o processo em j e no tempo m está em L. A probabilidade está em L no tempo m, dado que começou em j. Você vê m aqui, é o mesmo m que está aqui, né? O L que está aqui é o mesmo que está aqui, e o J também. É como se você está simplesmente botando o zero no tal, e está olhando para frente por m unidades de tempo. Então, isso que está dizendo que o futuro, dado o presente, pode esquecer o passado, se você conhecer o presente. Então, é importante saber que x tal é j. Mas também você precisa... aqui está dizendo que tal é igual a n, mas, de fato, essa coisa aqui no tal, ela pode ser, vale para qualquer n. Então, você vê qual é o valor de tal, não importa. Tá? E como tal é discreto. Então, essa propriedade é o jeito simples, que para nós é suficiente. Tá? Então, eu gostaria de provar isso aqui. Né? Seria a propriedade forte de Markov aplicada a isso aqui. Você poderia uma versão mais forte disso, no sentido que não vale só um tal, mais m, pode olhar toda a trajetória, né, em vez de olhar só, né, aqui eu estou olhando, tá aqui o zero, tá aqui o tal, que eu estou supondo que é, e eu estou olhando aqui, tal mais m. Né, um m só. Eu podia olhar muitos, todo o futuro, vai valer a mesma coisa. Tá? Qualquer evento que envolve várias variáveis. Então, vou ter aquela P com duas barrinhas, começando em J e estou olhando para frente. Mas eu vou colocar só assim, para ficar mais simples. E vamos provar isso aqui. Pelo menos vamos provar isso no caso que M seja igual a 1. Né? Porque se eu provar para 1, você vai ver que a mesma demonstração vai valer para qualquer M. Tá? Então, eu tenho meu tal, estou supondo que ele é N, estou condicionando nesse evento, e estou supondo que o Xn é J. Tal é N, Xn é J. Tá? E quero olhar que a probabilidade que no condicional, que no próximo etapa esteja em L, é dada simplesmente pela matriz de transições de J para L. Porque aqui o M era 1, então passar de J para L em um passo é aquilo que a gente chamou a matriz de transições P. Então, isso é a primeira coisa que eu quero provar para que vocês possam acreditar no que a gente falou, né? Que os tals são inerentes. Tá bom? Então, como que eu provo isso? Bom, eu preciso dizer alguma coisa sobre esse evento. Tem que olhar quem é esse evento. Bom, esse evento é formado, né? Todas as sequências de comprimento N que levam a J no tempo N, que tal é igual a N. Então, Vn é isso. São todas as sequências, I0, I1, etc., e N, né? Que o meu processo se visita essas sequências, então eu tenho que tal é igual a N e que x tal é J. São todas aquelas que me levam a tal igual a N e x tal igual a J. Tá? Tudo bem? Porque o tal não necessariamente é o tempo de primeira visita a um estado. No tempo de primeira visita a um estado, você já sabe quem é o x tal. Mas aqui não, ele é mais geral, o tempo de parada. Tá? Então, imediato, duas coisas são imediatas. Qualquer sequência aqui nesse conjunto Vn, o In tem que ser J, né? Pois afinal, você está dizendo que tal é N, que x tal é J, e xn é In. Então, In tem que ser J, porque tal é igual a N. Tá bom? Essa é imediato da definição.
Bom, então, quando eu vou calcular, né, eu quero demonstrar essa probabilidade condicional. Então, eu tenho que fazer a probabilidade da interseção e dividir pela probabilidade disso aqui. Estou assumindo que essa probabilidade não é zero. Então, eu faço a interseção. Tal mais 1 é igual a L, x tal é J e tal é igual a N. O que é isso? Isso é, eu tenho que somar em todos esses caminhos que me levam, que estão nesse Vn, né? E, além do mais, tenho que acrescentar a condição que xn mais 1 é L. Então, fica simplesmente essa soma que está aqui do lado direito da igualdade. A soma para todo I0 e N em Vn, da probabilidade que o meu processo vai passando de I0 para I1 para IN e depois para L. Tá? Bom, essa probabilidade eu posso calcular como a probabilidade condicional dado isso, vezes a probabilidade disso aqui. Vale para qualquer dois eventos. A probabilidade de A interseção B é P de B dado A vezes P de A. Então, eu escrevo isso. Aí, quando eu escrevo isso, eu vejo que isso aqui não depende mais, né? Isso aqui não depende mais do resto, só depende do IN, pela propriedade de Markov, simples. Né? Então, isso aqui fica a probabilidade de passar de IN para L, mas IN é J. Então, fica P de JL. Fica a soma dessas outras. Mas a soma dessas outras, ela é exatamente o evento que eu tenho, né? Que tal é igual a N e x tal é igual a J. Então, quando eu divido por isso aqui, ficou exatamente isso que está aí. Tá? Então, é bem simples, é só o fato que o evento, a coisa fundamental é que o evento tal igual a N, ele fica determinado por x0, x1 até xn. Você não precisa saber nada sobre o que vem depois. Tá? Então, por esse motivo, né? Porque se o evento tal igual a N não pudesse ser descrito dessa forma aqui, né? Porque quando eu somo em J, né? Quando eu faço a união em J, eu também, só envolve x0 até xn. Né? Até xn. Então, é importante que eu não preciso saber nada do futuro. Tá? Então, isso mais ou menos prova isso aqui, que vamos dizer, um caso particular disso aqui, mas é a mesma prova, obviamente, você vê que vale, trocando o m, que é 1 aqui, por m igual a qualquer outra coisa, vai dar a mesma prova, só que você vai ter p na m aqui. Tá? Então, isso é o que justifica o fato que as variáveis, essas aqui que a gente usou, vão ser independentes, identicamente distribuídas. Né? Porque em cada vez a primeira vez que eu chego a J é um tempo de parada. E isso aqui para o processo, começando ali, eu olho para frente e vejo a primeira vez que eu estou em J, de novo. Vai ficar exatamente esse tempo, né? Que aí você desconta o tal 1, esse passa a ser o seu tempo inicial, e isso aqui. E assim, sucessivamente. Então, isso é o que justifica que esses tempos que a gente usou lá na proposição são variáveis e idênticos. Tempos entre sucessivas visitas, tá? Então, o motivo pelo qual eles são tempos de parada é porque é a primeira vez que alguma coisa acontece para o processo, o primeiro instante. Então, ele não precisa saber nada sobre o futuro para definir quando que ele acontece, né? Porque é a primeira vez. Então, a última não funciona, né? Porque a última, antes de alguma coisa, muda totalmente o comportamento do processo. Tá bom, gente? Se tiver alguma pergunta muito assim, vocês podem colocar aqui na conversa, que agora eu vou falar de algo um pouquinho diferente. Então, isso que a gente fez, que a gente demonstrou a proposição na última aula, chamado teorema ergódico, ou lei dos grandes números, se você quiser, ela é uma coisa que diz como se comporta uma cadeia irredutível. Tá? Então, eu tenho meu S finito e eu tenho uma cadeia irredutível. Aí, a gente indicou outro dia, mas não analisamos ainda com todo rigor, né?
é que quando você tem uma cadeia, como, por exemplo, passeio aleatório com a fronteira absorvente, então você tem, ela não é uma cadeia redutível, né? Tem estados que vão levar a uma fronteira ou a outra, e você nunca vai sair de lá, né? Então, aquele teorema que a gente escreveu não é bem assim, né? Porque você vai cair num lado, vai cair no outro com alguma probabilidade, como a gente viu, né? Então, a gente precisa entender como essa classificação dos estados, que tem aqueles que você sempre volta, né? É como se você tivesse uma submatriz, a sua matriz tem um bloco na diagonal, fora da diagonal é zero, né? Diagonal quer dizer uma matriz, bloco colocada na diagonal, né? Tem um tamanho qualquer. E ali dentro é como se fosse uma cadeia menor, né? Que pode ser uma cadeia trivial de um único estado, ou pode ser uma cadeia com vários estados, conforme a gente vai ver vários exemplos, tá? Então, mas a gente quer analisar isso agora de um modo mais rigoroso. Então, eu vou sair do contexto de uma cadeia redutível, que foi aquele em que a gente provou a proposição anterior. Isso que eu fiz agora é geral, é uma coisa que vale para qualquer cadeia de Markov, é só uma propriedade importante que a gente usa muito. Tá? Não fiz com todo rigor, mas mais ou menos. Então, agora eu vou querer discutir exatamente aquilo que a gente viu numa das aulas anteriores aí, por exemplo, quando a gente analisou o problema da ruína do jogador, ou também chamado passeio aleatório com fronteira absorvente, né? Aqueles estados do meio, eles iam desaparecer. Lá pelas tantas, eles não aparecem mais, você não vê mais, você vai acabar de um lado ou de outro, né? Naquele exemplo. Tá? Então, para tornar isso mais formal, né, para tornar a coisa, para a gente poder estudar direitinho, eu vou dar uma definição. Tá? Então, primeiro eu vou dar um estado, eu vou definir esse número aqui, é a probabilidade, saindo de I, de voltar a I. Né? Que o tal 1I, ou tal mais I, se você quiser, mas eu escrevi tal 1 aqui, porque vou precisar com vários K, tal 1I seja finito. Ou seja, a probabilidade, saindo de I, de que você visita I no futuro. Tá? Xn é igual a I para algum N. O N pode ser qualquer coisa. Depende do sorteio, depende da evolução, que é estocástica. Tá? Bom, então isso é um número, ρ, I, é um número entre 0 e 1, porque é uma probabilidade. Pelo que a gente acabou de falar da propriedade forte de Markov, você vê que se eu quero calcular, né, aqui, né, então eu comecei no I, aí faz qualquer coisa, aí voltou no I aqui pela primeira vez, tal 1I, aí faz qualquer coisa, aí volta o I de novo. Então, aqui é o tal 1I, e aqui é o tal 2I. Isso aqui é o tempo zero, e aqui eu estou imaginando que meu I está aqui. Que o espaço S, e aqui é tempo. Tá? Então, eu estou vendo as sucessivas visitas ao I. Tá? Então, se eu quero agora calcular qual a probabilidade que esse aqui seja finito, né, que a segunda visita aí ocorra, bom, para acontecer a segunda tem que acontecer a primeira. Né? A segunda vem depois da primeira. Então, eu tenho que acontecer que o tal 1i é finito, e quando eu olho no tal 1i, me coloco ali como meu tempo inicial, eu tenho que acontecer um novo tal 1i, né? Porque a diferença entre essas duas variáveis tem a mesma lei que o tal 1i, e é independente do que já aconteceu. Então, eu obtenho imediatamente, usando a propriedade essa que a gente falou, que a probabilidade de tal 2i finito seja ρi elevado a 2. E qualquer k seja ρi elevado a k, né? Porque eu tenho que simplesmente acontecer k vezes. Então, cada vez eu
provo isso por indução. Cada vez, né, se eu sei para todo K, eu quero saber do K mais 1, eu tenho que me colocar no tal K, e tem que acontecer mais uma vez. Então, a probabilidade condicional é, de novo, ρ e I, né? Porque em todos esses tempos eu estou em I. Então, é sempre a mesma probabilidade, tá? Bom, então eu vejo que a probabilidade de acontecer K visitas ao estado I é dada simplesmente pela potência K desse número, que estou chamando de ρ de II. Tem dois índices que parece chato, mas é razoável, porque eu vou querer, às vezes, um deles diferente do outro. Tá bom? Então, é óbvio que, como esse número aí, ρ e está entre 0 e 1, só importa se ele é 1 ou ele não é 1. Né? Se esse número for 1, ρ e for igual a 1, então esses aí vão dar sempre 1, porque 1 elevado a k vai ser sempre 1. Né? Ou seja, se tem uma probabilidade de 1 de voltar, então tem uma probabilidade de 1 de voltar 200 vezes, de voltar qualquer número de vezes. Você vai voltar infinitas vezes. Tá? Então, é isso. Quando ρ e I for 1, é o que está aqui assim, ρ e I igual a 1, eu vou dizer que o estado é recorrente. Né? Porque se ρ e I igual a 1, ρ e I elevado a k é 1, a probabilidade de voltar, de visitar k vezes é 1, qualquer que seja o k. Então, com probabilidade de 1, você sempre retorna ao estado I. Quando ρ e I é menor do que 1, então esse número vai a 0. Então, quando ele vai a 0, eu vou chamar de transiente. Né? Porque a probabilidade de fazer um número grande de visitas aí vai ser cada vez menor. Né? Vai para 0. Então, a probabilidade de visitar infinitas vezes, você espera que seja 0, né? Porque se a probabilidade de visitar k vezes vai para 0, de visitar infinitas vezes é 0. Né? Então, daí o nome transiente. E você espera para esses, você vai fazer apenas um número finito de visitas. Esse número depende da evolução, que é aleatória. Você faz uma simulação, dá uma coisa, faz outra simulação, dá outra. Tá? Mas ele é finito, com probabilidade de 1, porque essa probabilidade de ter k vai a 0. Tá? Então, essa é a definição. Vou dizer que ele é recorrente quando esse número aqui for 1, ou seja, eu sempre volto ao estado I, tem probabilidade 1 de voltar, saio de I e volto com probabilidade 1, e é transiente quando essa probabilidade não é 1, ela é menor que 1. Isso significa, começando em I, eu tenho uma probabilidade positiva de não mais voltar ao I. Tem uma probabilidade positiva de que eu vou embora e não volto mais. Tá bom? Tá, então, isso é só a definição. Bom, aqui tem um exercício que não precisamos ver agora. Porque ele é um caso particular do que eu vou fazer aqui. Tá? Mas depois vocês olhem. Então, a primeira coisa nosso objetivo agora lembra, teve um dia em que eu falei que a matriz sempre pode se escrever de uma certa forma. Você tem classes recorrentes, vão dar blocos de matrizes irredutíveis, e tem uma parte transiente que pode jogar para qualquer um daqueles recorrentes, né? Como no caso da ruína do jogador. Então, a gente quer chegar quer verificar que isso é assim mesmo, né? Porque eu disse, mas eu não provei, tá bom? Então, a gente quer entender melhor isso de estado recorrente, estado transiente, para poder entender o comportamento da cadeia quando ela não é irredutível, tá? Como é o caso daquele passeio aleatório com as fronteiras absorventes. Então, para fazer isso, eu vou chamar ρ de IJ, a mesma coisa que eu tinha antes, só que agora I significa o estado que eu começo e J aquele que eu quero visitar. Então, a probabilidade saindo de I de que eu visito J. Então, é a probabilidade de visitar J começando em I. Vou chamar de ρ de IJ. Né? Antes eu tinha ρ de II. É a mesma coisa, só que agora estou trocando o estado inicial e o que eu estou querendo visitar, não precisam ser os mesmos.
É fácil de ver o seguinte, que é o que a gente quer ver agora. Se Rho de IJ positivo, quer dizer o quê? Quer dizer que I conduz a J. Saindo de I, eu tenho uma probabilidade positiva de visitar J. Isso é o que diz essa condição aqui, né? Eu tenho medo de, quando eu boto aqui, porque eu saio riscando tudo. Fica uma confusão, tá? Isso aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que I conduz a J. Tá? Bom, então está dizendo que I conduz a J, mas Rho de JI é menor do que 1. Ou seja, começando em J, tem uma probabilidade positiva de nunca visitar o I, né? Porque a probabilidade de não visitar é 1 menos o Rho. De ser infinito. Bom, então, se Rho de IJ é positivo e Rho de JI é menor que 1, é fácil de ver que o I é transiente. Começando em I, você tem uma probabilidade positiva de nunca voltar ao I. Tá? A gente vai fazer a continha rigorosa, mas é super intuitivo, né? Porque você tem uma probabilidade positiva de chegar no J. E depois você tem uma probabilidade positiva de nunca visitar o I. Você compõe esses dois pedaços, você saiu de I e nunca voltou a I. Né? Você tem uma probabilidade positiva saindo de I, chegar a J e depois não voltar. Mas eu tenho que tornar um pouquinho rigoroso, porque aqui, quando eu saio de I para J, eu posso passar pelo I muitas vezes. Né? Tá bom? Então, vamos demonstrar, vamos fazer a prova desse teoreminha aqui. Tá? Então, isso aqui, essa frase aqui foi o que eu acabei de dizer. Rho de J positivo é o mesmo que I conduz a J. Quer dizer que existe um N, tal que Pn de IJ é positivo. Bom, então eu quero, para demonstrar isso, vamos chamar de K a menor potência da matriz P, tal que PK de IJ é positivo. Ou seja, é o menor número de passos que me pode levar de I a J. Tá? Certo? Por definição, como I conduz a J, então existe algum N, tal que Pn de J é positivo. Eu vou pegar o menor. Conjunto de inteiros não negativos, não vazio, tem o menor elemento. Vou pegar o menor. Tá? Então, como ele é o menor, como ele é uma sequência, PK de IJ é positivo, eu tenho uma sequência I1, I2, até IK-1, que me leva de I a J. Eu vou de I para I1, vou de I1 para I2, etc. Vou de IK-1 para J. Que esse produto é positivo, então todos esses termos são positivos. Bom, como o K é minimal, eu sei que esses IS, aqui eu escrevi, tem um erro aqui. É verdade isso que está escrito, mas não é o que me serve. Aqui eu quero I. Tá? É verdade para o J também, mas é verdade para o I também. Então, eu digo, como K é o mínimo, é o menor caminho que me leva de I a J, com probabilidade positiva, então, aí no meio, esses I1, I2, etc., nenhum deles pode ser I, né? Porque se algum deles fosse I, vamos dizer que o I1 fosse I, então eu teria um caminho menor, que vai do I para o J. Né? Se o I3 fosse I, um caminho menor ainda. Então, todos eles são diferentes de I. Eles também são diferentes de J, mas o que me interessa aqui é diferente de I. Tá bom? Todos são diferentes de I. Tá? Então, como é que eu vejo que eu tenho uma probabilidade positiva saindo de I, de nunca voltar a I? Bom, eu sigo esse caminho, e agora eu estou em J, eu tenho uma probabilidade 1 menos rho de JI, de não visitar o I nunca. Tá? Então, eu uso a propriedade de Markov de novo, né? Isso aqui é o meu tal J, né? Aqui, e depois eu nunca visito mais o I. Então, com essa probabilidade, eu saio de I e nunca vou ver o I de novo. Aqui eu não vi, aqui agora eu estou em J e nunca mais vejo. Então, eu vou usar aqui
a propriedade forte de Markov nesse tempo que eu estou falando aí, que é o tal, a primeira vez que eu visito J, tal mais J. Tá bom? Então, eu vou ter que a probabilidade, saindo de nunca visitar I, de novo, é positivo, ou seja, o I é transiente. Então, está dizendo o seguinte, se um estado I conduz a J, mas tem uma probabilidade positiva, saindo de J, de não voltar a I, então o I tem que ser transiente. Né? Se o I for recorrente, eu tenho que, se eu puder chegar no J, então o J tem que me levar no I com probabilidade 1, em algum momento. Tá? Então, esse é o corolário que decorre daí. Se I for recorrente, e ρ de J é positivo, ou seja, I conduz a J, então, de fato, ρ de JI tem que ser 1. É o que está dito aqui, é só lógica a partir disso que está aqui, né? Se isso e isso é transiente, então eu agora nego isso aqui, e estou mantendo o ρ de J positivo, então implica que o ρ de JI tem que ser 1. Tá bom? Então, isso, esse corolário, obviamente, diz alguma coisa mais forte do que o que estava aqui nesse exercício, tá? Mas depois você olha o exercício, tá bom? Então, por enquanto temos isso. Se I é recorrente, I conduz a J, então, J, ρ de JI tem que ser 1. Não só J tem que conduzir I a I, né? Tem que ser positivo, mas tem que ser 1, tá? Então, o que isso está dizendo é que, se você olha a classe de recorrência, né? A classe de comunicação de um estado recorrente, você não pode sair dessa classe. Lembra que a gente chamou classe de comunicação? Eram de um estado I, são os estados J, tais que I conduz a J, e J conduz a I. Ou seja, ρ de IJ é positivo e ρ de JI é positivo. Aqui está dizendo que essa classe é fechada, né? Porque se eu tenho um cara, um I, aí eu saio, esse cara tem que conduzir também. Então, ele tem que estar na classe. O que está dizendo é que, em particular, está dizendo que ρ de JI é positivo. Então, tá na classe. Então, se você tem uma classe de comunicação de um estado recorrente, né? Então, é como se você tiver uma cadeia menor ali dentro, uma cadeia redutível formada por essa classe, né? Porque você não pode sair dela. Ou seja, as colunas, né, para cada elemento I nesse conjunto, as colunas que não têm a ver com esse conjunto tem que ser zero. Você não pode sair. Tá? Então, aqui, bom, em geral é muito fácil, né, para uma cadeia finita, você identificar se um estado é recorrente ou não, tá? É fácil. Vou pegar aqui um exemplo, só para um exemplo simples de algo que a gente vai... só para fazer um exemplo com concreto, né? Então, peguei aqui um exemplo que está no livro do Duret, só para... quaisquer números aqui, que são uma matriz estocástica, mas é porque esse exemplo é interessante lá. Ele chama, esse é o exemplo 1.13, na minha cópia do livro, que não é a cópia oficial, tá? Então, chama o exemplo da mobilidade social. Então, você tem 3 classes de renda, sei lá, e a pessoa pode mudar de uma para outra, né, com certa probabilidade, né? Então, né, vai ganhar mais, vai ter um trabalho melhor, etc., vai ganhar mais, né? Então, estou dividido aí A, B, C, né? Vamos dizer, um aqui digamos, seria, no nosso jargão usual seria C, aqui seria B, aqui seria A, tá? Então, ele tem essa matriz estocástica, que vamos dizer, a probabilidade de mudança da classe I para a classe J, né? Depois de uma geração para outra, sei lá, não importa muito, aqui para a nossa coisa, não importa muito de onde veio essa matriz, se esses números têm alguma coisa a ver com a realidade ou não. Se você pensar um pouquinho, eles não são muito fazem sentido, mas não importa muito para o que nós queremos aqui, tá? Então, eu tenho os estados 1, 2 e 3, né? É fácil de ver
que todos eles são recorrentes, porque essa tem uma matriz que todas as entradas são positivas, né? Mas por que é fácil a gente ver um argumento? Deixa eu usar um argumento que pode ser prático para vocês na hora de verificar alguns exemplos, alguns exercícios. Então, vamos dizer que eu fixo no estado 3. Quero saber, será que o 3 é recorrente? Então, lembra, para mostrar que ele é recorrente, eu tenho que mostrar que a probabilidade, saindo de 3, de não visitar o 3, mais é zero. Tá? A probabilidade, saindo de 3, que tal 3 seja infinito, é igual a zero. Essa é a definição de ser recorrente. Tá? Então, aqui você olha que qualquer estado que você esteja, 1, 2 ou 3, a probabilidade de ir para 3 na próxima etapa é maior ou igual a um certo número positivo. No caso, o menor deles, o menor nessa coluna, é o 0,1, né? Um décimo. Então, em cada etapa da sua cadeia, você tem probabilidade, pelo menos 10%, né? 0,1, de ir para o 3. Então, a probabilidade que você fique N vezes sem ir para o 3, certamente é menor ou igual que 0,9 elevado a N, né? Porque cada vez a probabilidade de não ir para o 3 é menor ou igual a 0,9, então complementar. Então, isso vale imediato que você tem isso aqui, como esse número é menor que 1, isso aqui vai a 0, você tem que o 3 é recorrente. Tá? Pelo mesmo argumento, você vê que 1 e 2 são recorrentes também. Mas como a cadeia é irredutível, você, de fato, vai concluir isso do argumento geral que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, só para ver que, às vezes, em muitos exemplos, é bem fácil saber se é uma cadeia finita, se é recorrente ou não. Tá? Então, vamos lembrar do passeio aleatório no intervalo com a fronteira absorvente. Então, a gente viu os estados do meio não são recorrentes, né? São transientes, porque eu tenho uma probabilidade menor do que 1 de voltar. De fato, eu lá pelas tantas não volto mais. Então, ele é transiente. Tá? Fica como, sei lá, a gente já falou dele várias vezes, mas você pode rever de novo aqui. Tá bom? Bom, lembrando o que eu quero. Aqui que eu estou querendo fazer aqui. Eu estou querendo demonstrar que aquela decomposição da matriz de que a gente falou realmente acontece. Eu apareceu em algum dia antes, posso decompor o meu espaço de estados em classes recorrentes e um pedaço de estados transitórios, que podem ser uma classe ou pode ser uma classe só ou não, não importa. Para os transientes, em geral, a gente não dá muita importância para as classes dele. Por quê? Porque o transiente, ele pode sair da classe. Então, a classe não é fechada. Né? E a recorrente é fechada. O que a gente viu aqui, a classe recorrente é fechada. Você não sai da classe. Uma vez que o processo está lá, ele fica lá. Então, eu posso pensar a cadeia restrita, que vai ficar uma cadeia irredutível, sobre a qual a gente já falou várias coisas. Então, para poder formalizar isso, deixa eu colocar a seguinte definição. Eu vou dizer que um espaço de estados A é fechado se for impossível sair de A, ou seja, P de IJ é zero, sempre que o I está em A e o J não está em A. Então, quando você olha uma linha da matriz que corresponde a um estado em A, e olha as colunas que correspondem a estados que não estão em A, elas têm que dar zero. Tá? Isso quer dizer que é fechado. Então, está dizendo que fica um bloco, né? Fora do A, você não tem nada. Aqueles blocos do que a gente falou. P e J é zero sempre que o I está em A e o J não está em A. Tá bom? Bom, é fácil bom, a gente já provou aqui antes que uma classe recorrente é sempre fechada, né? Foi o que a gente provou aqui. Aqui. Né? Tá aqui. Se I é recorrente,
e eu saio de I para J, é possível, então, se P de IJ for positivo, isso aqui é verdade, obviamente. Então, o J também conduz a I, né? Mais do que isso, o rho de JI tem que ser 1, ou seja, ela é fechada. Então, uma classe recorrente é sempre fechada, você não pode sair da classe. Tá? O que eu quero ver aqui, para poder chegar naquela decomposição, é que como o nosso S é finito, de fato, vale uma recíproca disso. Tá? Se um conjunto é fechado e irredutível, de fato, é recorrente. É esse teorema que está escrito aqui embaixo, e que eu vou querer dar uma ideia da demonstração. Tá? Esse teorema aqui. Então, S é finito, eu tenho um subconjunto de S que é fechado, e estou supondo que ele é irredutível, no sentido de que, para quaisquer dois pontos em A, existe uma probabilidade positiva de saindo de I, de um ponto desse, chegar irredutível, no sentido que I conduz a J e J conduz a I. Né? Redutível. Bom, a gente já é um conceito que a gente já viu em aulas anteriores. Bom, eu digo que quando isso acontece, esses estados de A têm que ser recorrentes. Ou seja, recorrente e redutível é a mesma coisa que recorrente, uma classe recorrente é a mesma coisa que um conjunto fechado e irredutível. Tá? Então, fica uma cadeiazinha menor. Tá? Então, isso é o que eu vou querer provar agora. Tá? Do jeito que eu escrevi aqui, eu coloquei que o S era finito. Né? Mas não precisa que o S seja finito, isso vai ser importante. O que é importante é que o A seja finito. Tá? Então, essa observação que eu coloquei aqui embaixo, ela vai ter um papel quando a gente for olhar cadeias em que o S não é finito. Tá? Mesmo que o S não seja finito, se o A for finito, fechado, irredutível, então ele é recorrente. É o que está dito aqui. Tá? Antes de demonstrar esse teorema, que eu vou dar uma ideia da demonstração, conforme... Deixa eu ver aqui o meu... tem bastante tempo, então vou dar uma ideia de como a gente demonstra. Eu quero ver como que a gente usa esses dois teoremas que a gente viu, né? O teorema 4, que dizia isso, né? E quando ia transiente, ou seja, esse corolário é um J, então J também conduz aí, de fato, o de JI tem que ser 1. Tá? Esse teorema, esse aqui... Professora, você pode repetir a última parte que travou muito, eu não consegui entender nada. Ah, é? O som travou, é? É. Tá. Então, a última parte é desde aqui? Quando eu estava falando esse teorema? Um pouquinho em cima, mas pode começar daí. Aqui, a definição do que é um conjunto fechado. Isso. Tá bom. Então, eu vou dizer que um conjunto de estados em S é fechado se for impossível sair de lá. Mais ou menos uma definição natural, né? É fechado, quer dizer, não sai. Uma vez que está lá, não sai. Tá? Então, isso é simplesmente P, I, J é zero, sempre que o I está em A e o J não está em A. Ou seja, quando você pensa na matriz restrita às linhas de A, não tem nenhum número não zero fora das colunas de A. Fica um bloquinho restrito a A por A, tá? Que a soma ali já dá 1, tá bom? Essa é a definição de fechado. E uma coisa que a gente já viu antes, no corolário aquele anterior, é que a classe recorrente, uma classe recorrente é fechada. Classe aqui é no sentido de classe de comunicação. Se I e J estão na mesma classe, se I conduz a J e J conduz a I. Então, a gente viu que se você tem um estado I recorrente e ele conduz a um J,
Então, J também conduz aí, né? É o que está dito aqui. Se I é recorrente e I conduz a J, então, não só J conduz a I, mas J conduz... saindo de J, você chega em I com probabilidade 1. Tá? Então, isso implica que toda classe recorrente é fechada. Você não pode sair, né? Se você tem uma classe de comunicação, os estados são recorrentes, então ela é fechada. Tá? Tá bom? Também, embora eu ainda não fiz a prova rigorosa, coloquei lá no exercício, dentro de uma mesma classe de comunicação, se um cara é recorrente, o outro também. Todos são recorrentes. Ou todos são transientes, ou todos recorrentes. Mas eu ainda não demonstrei isso com todo o detalhe. Tá? Vou demonstrar daqui a pouquinho. Tá? Mas o que a gente está vendo é que uma classe recorrente é fechada. Se eu tenho uma classe em que todos os estados são recorrentes, né? E se comunicam entre si e são recorrentes, por hipótese, então ela é fechada. Tá? Bom, eu vou demonstrar, de certa forma, o recíproco disso. Se você tiver um conjunto fechado e irredutível, né, porque o irredutível tem a ver com ser uma classe. Irredutível quer dizer que qualquer um se comunica com qualquer outro. Né? Se você tiver um conjunto fechado e irredutível, então todos os estados nesse conjunto são recorrentes. Ou seja, no fundo, é a mesma coisa que uma classe. No fundo, não, é a mesma coisa que uma classe recorrente. Tá? Esse teorema, que eu vou demonstrar daqui a pouco, na demonstração, ele vale num contexto num contexto mais geral, que vai ser útil para outras coisas, tá? Mais para frente. Mesmo que o S não seja finito, se o A for finito, vale a mesma coisa. Tem um conjunto finito, fechado e irredutível, então todos os estados dele são recorrentes. Mas você pode esquecer isso aqui agora, porque a gente só está olhando o caso S finito. Tá? Mas mais tarde vai ser necessário. Tá? Tá bom. Então, em vez de olhar a demonstração desse teorema, o que eu estou querendo afirmar é que desses dois teoremas que a gente acabou de... O 4 que estava aqui, que a gente provou, e esse aqui, o 4 que era esse aqui, ó. Tá? Que no fundo o importante é esse corolário aqui, e esse que acabamos de enunciar, eu deduzo que sempre, se eu tenho um espaço de estados finito, eu posso escrever a matriz de transições dessa forma, que eu já tinha falado antes, mas sem justificar. Muito bem. Tá? Então, eu tenho uma matriz em blocos, onde aqui cada PI corresponde à matriz restrita RI. RI é uma classe recorrente. Então, aqui dentro é como se eu tivesse uma cadeia irredutível, aquelas para os quais a gente provou o teorema ergódico na última aula, tá? Então, dentro desse espaço, desse estado aqui, desse espaço de estado, subespaço R2, eu tenho uma cadeia irredutível em cada um deles. E eu tenho outros estados, possivelmente, outros estados, que eu vou chamar de T, tá? Dos quais eu posso sair para esses aqui, ou seja, T são aqueles que chamamos de transientes. Né? Tá? Esse T aqui, eu não estou detalhando se aqui dentro eu tenho uma classe só ou muitas classes, se eles se comunicam entre eles ou não. Porque não vai ser muito importante para a gente. Então, por isso que, tipicamente, quando a gente está falando dos transientes, a questão da classe de comunicação, ela fica um pouquinho de lado, porque não adianta muito, porque as classes transientes, elas não são fechadas, você pode ir embora, né, como é o caso ali no problema da ruína do jogador que a gente viu, todo o miolo do intervalo, ele de fato pode sair e não voltar mais. Então, eu posso escrever a matriz assim, eu tenho uma Q aqui, que é
que dá as probabilidades em que ela, em um passo, ainda continua dentro de T, e tenho esse W aqui, esse resto de matriz aqui, retangular, que me diz como que ela joga para uma dessas outras classes. Tá? Então, eu tenho aqui, essas aqui são matrizes estocásticas irredutíveis, o Q são maiores ou iguais a zero, a soma em cada linha é menor ou igual a 1, mas tem que ter pelo menos uma linha em que a soma é menor que 1. Por quê? Ou seja, senão ficaria fechado. Ele não precisa sair diretamente de cada ponto de Q, sair para fora de Q, de T, desculpa. Né? Ele pode fazer alguns passinhos e depois sair. Como era o caso, deixa eu ver, eu não tenho aqui, né? Aqui, ó. Não, isso aqui não é, isso é outra coisa. Então, vamos... pensei que eu tinha aqui, mas vamos lembrar aqui a cadeia, né, da ruína do jogador, né? Eu passei aleatório. Então, eu tinha 0, 1, 2, etc., n-1 e n. Né? Esse é o meu espaço de estados. E eu tinha a seguinte situação: 0, 1, 2, etc. O i aqui, e mais 1, etc. n-1 e o n. Então, quando eu estou aqui no meio, eu posso ir para lá, com probabilidade de meio, posso ir para cá, com probabilidade de meio. Né? Porque o meu grafo tem dois vizinhos. Tá? Quando eu estou aqui também, eu posso ir para lá, com probabilidade de meio. Eu não estou desenhando o grafo do jeito que desenhei nas notas, né? Meio. Agora, quando eu estou no zero, eu fico parado, não saio mais. E aqui é a mesma coisa no N. Quando eu cheguei no N, eu não saio mais. Né? Tá? Então, eu passei aleatório com fronteiras absorventes. Então, era aqui dentro no meio, mais ou menos como passei aleatório, só que na fronteira eu faço diferente. Em vez de voltar, ele fica parado. Então, isso aqui é aquele problema da ruína do jogador. Né? Então, o que acontece? Todo esse meio aqui, ele vai formar estados transientes. A gente fez essa conta no caso que n era 4, eu acho, né? Então, você tinha aqui 1, o 2 e o 3 aqui no meio. Agora, quando você estava no 2, você estava protegido. Em um passo, do 2, você ia para o 1 ou ia para o 3, que estava aqui dentro. Então, a linha correspondente ao 2, a soma dava 1. Mas a linha correspondente ao 1, a soma dava meio, porque do 1 eu posso ir para o 2 com probabilidade de meio, ou ir para o 0 com probabilidade de meio. E o 0 é uma classe recorrente sozinha, é um estado que você não sai mais dele. Então, você tinha aqui um estado 0, o estado n, e depois esse meio aqui no meio. 1, 2, até o n-1, que forma o nosso t. Tá? Então, você está numa situação desse tipo que está falando, que estamos... deixa eu voltar aqui. Tá? Então, exatamente isso. Eu tenho pelo menos uma linha da matriz Q que a soma é menor que 1. Não precisa ser todos, pelo menos uma. Pode ser, no caso ali, a gente tinha duas, porque eu posso sair do 1 para o 0 ou do n-1 para o n, mas bastaria de 1. Quando você tem uma situação dessa, é uma conta algébrica que você pode fazer, né, que eu acho que sugeri para vocês fazerem naquele exemplo, que eu tinha uma matriz 3 por 3, quando você pega a potência n dessa matriz aqui, vai sumir, vai para zero. Por quê? Porque todas são menores ou iguais a 1 e tem uma que é menor que 1. Então, quando você faz linha por coluna, vai fazendo a conta, você vê que vai para zero. Todas as entradas da matriz Q elevado a n vão para zero. Tá? Então, isso é um exercício que fica para fazer também. Se você não fez ainda, você já fez. No caso de 3, já é o suficiente para entender o que acontece. Tá bom? Então, desses dois teoremas que a gente fez, né, de certa forma, é fácil da gente concluir isso aqui. Posso escrever o meu S como um número finito, uma união de classes recorrentes, e
outros estados transientes, que pode ser uma classe ou não, né? Esses aqui são recorrentes e esse é transiente. Bom, é evidente que tem que ter pelo menos uma recorrente, né? Pode ser que tenha mais de uma, pode ser que tenha pelo menos uma. Por quê? Porque como o S é finito, eu não posso gastar um tempo finito em todos os estados, né? Porque, bom, eu preciso visitar, eu tenho que ir para algum lugar, isso só tem um número finito, e cada um deles eu gasto um tempo finito, eu gasto, acabou o fim de visitar todo mundo, não posso visitar mais, e aonde que eu fico, né? Então tem que ter uma classe, pelo menos uma recorrente. Mas isso porque S é finito. Se S for infinito, as coisas podem ser diferentes, conforme a gente vai ver. Tá? Então, o que eu quero, ou seja, a gente dá uma demonstração disso aqui, módulo, está faltando esse teorema 5 aqui, né? Que é um pouquinho mais, vamos dizer, um pouquinho mais trabalhoso, mas acho que a gente pode dar uma olhada, pelo menos porque tem algumas ideias da demonstração que são úteis para exercícios também, então é bom a gente ver, né? Porque senão a gente só junta resultados e não vê como que eles são obtidos, tá? Então, eu quero mostrar que se eu tiver um A fechado e irredutível, então os estados são recorrentes. Isso no caso do S finito. Tá? Então, isso é o que eu vou querer ver agora, nesse tempinho que a gente tem. Então, nosso objetivo é mostrar isso. Se eu tiver fechado e irredutível, que ele é recorrente. Bom, mas para demonstrar isso, eu vou fazer algumas coisas. E essas coisas que são interessantes per se, porque elas são úteis para vocês. Você vai usar em outros exercícios, em outros exemplos. Bom, o primeiro lema que eu vou provar daqui a pouquinho é isso aqui. Se I conduz a J, I é recorrente e conduz a J, então J é recorrente. Tá? Isso aqui a gente não demonstrou. A gente demonstrou que se I é recorrente e I conduz a J, então também J conduz a I. Né? Estão na mesma classe. E vamos deduzir que na mesma classe todo mundo é recorrente, deduzir depois desse lema. Mas eu vou ter que provar esse lema primeiro. Se I é recorrente e conduz a J, então J também é recorrente. Não é tão óbvio, mas quando a gente coloca as coisas de modo conveniente, ele fica bem simples. Então, a gente vai ver isso agora. Tá? E o outro lema é, se A for finito e fechado, ele tem pelo menos um estado recorrente. Tá? Então, vai juntando os dois, né? Se ele for finito e fechado, tem pelo menos um recorrente, mas se ele for irredutível, todos são recorrentes. Decorre disso aí, né? Se for fechado, finito e irredutível, é uma classe recorrente. Tá? Bom, para demonstrar esses dois lemas e o teorema 5, que é o nosso objetivo, tá? Deixa eu observar a seguinte coisa. Do mesmo motivo, mesmo argumento que antes a gente provou, que a probabilidade saindo de I, de você retornar a I K vezes, pelo menos, ficava ρI, I elevado a K, a probabilidade saindo de I, de visitar J K vezes, é o que está dizendo isso aqui, tá? O K de J é finito. Significa que eu visito J K vezes, né? Onde PI é, como sempre, a cadeia começando em I. Como é que eu... Bom, para visitar JK vezes, eu tenho que visitar uma vez, ρ de IJ, e aí eu estou no meu tal 1J, e eu aplico a propriedade forte de Markov aí, e tenho que voltar K menos uma vez, né? Porque eu já tenho a primeira, aí eu preciso outras K menos 1. Que fica simplesmente isso aqui, ρJJ na K menos 1, pelo argumento que a gente já viu antes. Então, eu sei que a probabilidade saindo de I de visitar J é dada por essa fórmula que está aqui.
Rho J, não sei se ela é muito útil, porque esses números podem ser difíceis de calcular, é uma questão teórica no meio, né? Rho J na K-1. Bom, vamos olhar, né, o número de visitas a J. Tá? Então, essa variável NJ, ela conta quantas vezes eu visito J. Desde 1 até infinito. Pode ser que ela seja infinito. Número total de visitas a J para a cadeia para todo o futuro, tá? Então, eu estou olhando a minha cadeia, começo, sei lá onde, né? Minha cadeia, lá vai, e eu estou querendo saber quantas vezes eu visito o J. Então, eu fixo um estado aqui e olho quantas vezes a minha sequência, é uma sequência, eu só fiz um risco assim, mas é uma sequência, passa por J. Bom, é imediato que dizer que NJ maior ou igual a K é o mesmo que tal qual J finito, né? Porque NJ maior ou igual a K quer dizer que eu tenho pelo menos K visitas. Significa que o tempo da késima visita acontece, ele é finito. É isso que está dizendo aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa, tá? Simplesmente. E essa variável toma valores aqui, 0, 1, em princípio pode ser mais infinito. Tá? Bom, então decorre imediatamente dessa fórmula que a gente fez aqui, é que se Rho IJ, né, Rho JJ, desculpa, for 1, essa probabilidade aqui sempre vai dar Rho IJ. Né? Se esse número aqui for 1, Rho JJ for 1, ou seja, se J for recorrente, esse número aqui é 1. E Rho IJ pode ser positivo ou pode ser 0. Então, significa que essa probabilidade aqui, ela vai ser sempre igual a esse número que está aqui, Rho IJ, não depende do K. Né? Como consequência, o valor esperado vai dar 0 ou infinito. Lembra? O exercício, o valor esperado é a soma dessas probabilidades. Tá? O valor esperado de uma variável que toma valores 0, 1, 2, etc. Aqui tem o infinito, né? Mas não atrapalha. Você bota o infinito, se tiver uma probabilidade positiva de ser infinito, o valor esperado é infinito. Então, você imediatamente sabe se Rho de IJ, se Rho de IJ for positivo, o valor esperado vai dar infinito. Se Rho de IJ for 0, bom, aí vai dar 0, porque você nunca vai chegar em J. Né? Porque é óbvio, uma vez que você chega em J, você visita J infinitas vezes. O número esperado de visitas é infinito. Então, saber se saindo de I, você vai visitar J infinitas vezes, depende apenas de que se você vai chegar em J. Né? Porque pode ser que o J é recorrente, mas você não chega lá. Tá bom? E, por outro lado, se o J for transiente, ou seja, se esse número JJ for menor do que 1, então isso aqui é uma coisa que vai a 0, né? E eu posso, quando eu vou somar isso aqui, eu tenho que somar uma série geométrica, eu sei o que dá. Vai me dar isso aqui. Se o J for transiente, o número finito, o número médio de visitas a J, vai dar esse número aqui, que pode ser 0, se o Rho de J for 0, mas se não for 0, vai dar um número finito. Ou seja, o número médio de visitas ao estado J vai ser finito quando o J for transiente. Quando o J for recorrente, ou ele é 0, porque eu não chego lá, se a cadeia não é, ou ele é infinito. O que a gente, de certa forma, se você pensar um pouquinho com o que a gente fez na última aula, tem uma ligação. Tá? Então, isso aqui é uma conta simples, usando aquele exercício do outro dia, né? Que o valor esperado de uma variável t eu posso obter calculando essas probabilidades. Uma variável t que toma valores inteiros, não negativos. Tá? Bom, para que eu estou fazendo essa conta? Porque essa conta vai me dar isso aqui, você diz, é meio inútil eu não saber esses números, vai ser muito difícil de achar esses números exatos, né? Na prática, você raramente vai ter o valor exato disso. Mas ele vai ter uma utilidade para um critério, vai nos dar um critério simples de saber se é recorrente.
e nós vamos usar em outras situações. Então, o critério que a gente obteve aqui é que o estado vai ser, quando o estado for recorrente, o valor esperado, né? Se você pega aqui I igual a J, EJ de NJ, tá? J de NJ. Isso aqui vai dar sempre finito quando J for ciente e vai dar infinito quando J for recorrente, que é o caso em que I é igual a J. Por definição, ρ de JJ é positivo. Talvez eu deveria ter um cuidado na definição aqui minha, porque se eu usei tal mais, depois eu vejo se eu usei tal mais na definição, eu deveria rever, né? Porque ρ de IJ, se eu não me engano, do jeito que eu escrevi na parte anterior, eu usei começando em 1, não começando em 0. Então, não necessariamente ρJJ era positivo. Mas depois a gente vê, tá bom? Esquece, depois eu volto lá. Tá? Então, se I for diferente de J, esse problema que eu estou falando não se coloca aqui. Bom, então, eu resolvo botando aqui um N igual a 0 ou não, certo? Bom, então eu tenho aqui o número de visitas a J do tempo 1 em diante. O número esperado dessas visitas é a soma da esperança. Então, a esperança de um indicador é a probabilidade, né? Então, essa soma aqui, quando eu pegar I igual a J, né, você conclui que vai ser recorrente se só se essa série for infinita. E aqui fica evidente, porque tanto faz se você coloca o N igual a 0 ou não, né? Então, você obteve um critério bastante útil. J é recorrente se só se essa série diverge. Isso aqui é a série da potência N da matriz na diagonal. Então, obteve um critério bastante útil. Tá bom? Tá, então, guardemos essa observação que ela vai ser útil. Agora eu vou voltar para o que eu quero, para poder provar o teorema. Vou provar esse lema aqui. Escrevi as coisas nessa ordem porque eu vou usar. Tá? I é recorrente, I conduz a J, então J é recorrente. Tá? Então, eu estou supondo que I é recorrente e que ρ de IJ é positivo. Tá? Eu já sei, pelo que a gente fez antes, que ρ de JI também é positivo, né? Foi aquilo que a gente mostrou. Se um estado é recorrente e conduz a outro, desse outro eu tenho que poder voltar ao I com probabilidade 1. Porque senão, foi aquela demonstração que a gente fez, senão você tem uma probabilidade positiva de nunca mais voltar. Então, eu sei que o ρ de JI também é positivo, tá? Vamos lembrar aqui, deixa eu recordar para vocês o que eu quero mostrar. Eu quero mostrar se I é recorrente e conduz a J, o J também é recorrente. Tá? Então, eu estou nessa situação. O I conduz a um J, tá? O J conduz a I, né? Aqui, o I conduz a J, I é recorrente, eu quero mostrar que J é recorrente. Tá, desculpa. Tá? É isso aqui que eu quero mostrar. Do I eu posso chegar em J, mas o I é recorrente. E eu quero garantir que o J também é recorrente. Tá? Que com aquele nosso argumento anterior não é tão óbvio. Aí quando você olha esse teste aqui, fica bem simples. Né? Por isso que eu estou fazendo agora. Tá? Então, I é recorrente significa, pelo que a gente acabou de ver, que a série essa série aqui, quando eu pego I, ela diverge. Tá? Agora, nossa hipótese é que é possível você ir de I para J, onde IJ é positivo.
né? Como o I é recorrente, a gente já sabe que ρ de JI também tem que ser positivo, né? Porque senão você nunca poderia voltar do J. Aí você tem uma probabilidade positiva saindo de I, chegar no J, e depois não volta. E aí significa que você sai do I e nunca mais volta, em particular. Foi o que a gente provou antes. Tá? Então, eu vou ter números L e M, tal que PL de JI é positivo e PM de IJ também é positivo. Aí eu faço a conta, isso aqui vai ficar, né, L mais K mais J. Eu posso escrever isso aqui, né, porque é simplesmente, né, é soma de todas as... Aqui eu tenho, essa conta a gente já fez muitas vezes. 0, que eu tenho L, aqui eu tenho K, L mais K, e aqui eu tenho L mais K mais M. Tá? Então, eu estou dizendo que eu estou saindo de J e quero estar em J de novo no tempo L mais K mais M. Eu posso fazer isso, por exemplo, se eu estiver em I, isso aqui é J, isso aqui é I. Estiver em I no tempo L, tá? Do J eu vou para o I. Depois, em K passos, eu volto para o I. Depois, em M passos, eu vou para o J. O J estava aqui embaixo. Certo? Então, para calcular essas probabilidades, eu vou para cá, depois aqui eu estou aqui, depois eu estou aqui. É esse produto. P de L, I, P de K, I, K de I para I, né? De L para L mais K, e PM de I para J, que eu estou aqui no tempo L mais K, no tempo L mais K mais M eu estou em J. Então, essa probabilidade é menor ou igual que essa, porque essa aqui eu tenho muitas outras possibilidades, saindo de J, estar em J nesse número de passos. Né? Não tenho por que fazer isso que eu estou fazendo aqui. Isso é um caminho, um pedaço do caminho. Eu estou dizendo que o meu caminho tem que passar por aqui. Só isso. Se você pensa matricialmente, é evidente, né? Porque isso aqui é uma matriz PL vezes a matriz PK vezes a matriz PM. Que tá, isso aqui é uma soma onde você vai somar todo I aqui e vai somar todo outro I aqui. Bom? Então, você conclui que se você quiser somar agora aqui em K, vai ficar maior ou igual que se você for somar em K, mantendo o L e o M fixo. Mas quando você soma em K aqui, isso aqui dá infinito. Como eu supus que esses dois eram positivos, essa soma aqui também é infinita, isso aqui também é infinita. Então, você deduz, né, que o J também é recorrente. Por isso é que eu disse que esse critério aqui, ele é útil. Aqui está um exemplo da utilidade, né? A gente mostrou com isso que se I é recorrente, I conduz a J, então J tem que ser recorrente. Né? E aí agora a gente quer ver que ele está na classe. Se I for recorrente e conduz a J, o J tem que ser recorrente. Foi o que a gente mostrou nessa conta aqui. Tá bom? Bom, agora eu gostaria de demonstrar esse outro lema aqui, para poder concluir o teorema depois, tá? Teorema assim. Esse outro lema aqui. Vamos voltar ao que ele diz, tá bom? Então, se eu tenho um conjunto A, finito e fechado, e quero dizer que ele tem que ter pelo menos um estado recorrente. É mais ou menos óbvio, né? Porque se todo mundo for transiente, no transiente fica um tempo finito. E daí? Como é que vai... Né? Não pode ficar um número finito, um tempo finito em cada estado, porque você visita todos e não tem mais para onde ir, certo? Então, esse é o motivo pelo qual isso aqui é verdade. Né? Finito, fechado, porque você não pode sair dele, está dito aqui que ele é fechado. Então, tem que ter pelo menos um estado recorrente. Tá? Então, a conta é bastante simples, né? Se todo mundo for transiente,
a gente acabou de ver que quando você tem um estado transiente, o número médio de visitas é finito. O número médio de visitas é finito, tá? Certo? Para todo I e J em A. Isso para todo, porque todo J é transiente. E o I aqui não importa, importa o J. Mas isso é verdade para todo I em A, para todo J em A. Bom, como o A é finito, você soma isso aqui em J, ainda dá uma coisa finita. Porque cada um deles é finito, tem um número finito de termos. Aí você vai e lembra como é que você pode calcular esse valor esperado. Esse valor esperado pode ser calculado assim, né? Você somando as PNs, no caso de I para J, porque eu tenho I e J, né? O valor esperado, isso aqui é simplesmente, eu tinha um indicador e peguei o valor esperado e vira a probabilidade. Então, fica, isso que está ali, isso que é finito, fica igual a isso aqui, né? Bom, aqui eu tenho uma soma, outra soma, tudo é maior ou igual a zero, por um resultado básico lá de quando que você aprendeu de somas, eu posso trocar as somas. Porque tudo é maior ou igual a zero, né? É perigoso trocar duas somas. Mas aqui tudo é maior ou igual a zero, a gente pode trocar. Então, a N aqui, depois do J aqui, certo? Mas essa soma que está aqui é sempre 1. Por quê? Porque A é fechado. Se eu começo com um I que está em A, eu nunca saio de A. Então, significa que a soma das probabilidades tem que ser 1, né? Que não tem nenhuma probabilidade sobrando fora de A. A linha I tem 0 nas colunas que não estão em A. Então, isso aqui é 1 sempre. Não pode ser 0, não pode ser... Se isso aqui é 1 sempre, obviamente, essa soma tem que ser infinita, porque eu tenho a soma em N. Então, você teve uma contradição, né? Ou seja, os estados não podem ser todos transientes. Vai ter que ter um recorrente. E aí, como a gente já viu que se um é recorrente, de fato, eles se comunicam, então é irredutível, né? Então, se for irredutível, bom, a gente obtém como consequência isso que está aqui. Se A for irredutível, finito e fechado, ela é uma classe recorrente. Isso prova aquele teorema 5 que a gente provou. Tá? Eu sei que isso é muita demonstração para uma aula, mas eu só quero dar uma ideia, porque essas coisas aqui vocês vão usar, são úteis. Vou dar uma ideia. Então, isso a gente demonstrou, mas agora está me faltando ver que eu tenho aquela matriz daquele jeito, só para concluir, que eu posso decompor sempre o espaço de estados daquele jeito, né? Mais ou menos do teorema 6, né, que era mais ou menos quase que imediato a partir do que a gente já fez. Mas, deixa eu... talvez eu vejo aqui para mostrar onde é que estão as ideias, tá, o que a gente está usando, e depois a gente volta nas dúvidas, porque eu acho que é uma coisa meio... parece muito teórica hoje, né? Mas, enfim. Então, eu quero achar os estados transientes, né? Então, aqui está faltando um 4 aqui. Tá? Pelo teorema 4. Então, se você tem um estado que ele conduz a um J, mas o J não conduz a ele tem que ser transiente. Isso a gente demonstrou no teorema de hoje, chamado teorema 4. Tá? O que a gente vai querer demonstrar é que todos os outros que não estão aí, não são assim, desse conjunto que eu estou chamando de T, eles de fato são recorrentes. Tá? Então, isso é o que eu quero mostrar. Que todo I que não está em T, ele é recorrente. Aqui, eu não deveria ter escrito isso que escrevi aqui. Tá? Não está bom, não deveria ter escrito assim. Eu deveria ter escrito I pertence a S menos T. Tá? Por quê? Porque, em princípio, eu ainda não demonstrei exatamente que todos os outros são recorrentes, mas
deduzir. Então, se o I não está em S, não está em T, desculpa, está em S menos T, significa que sempre que I conduz a J, também J conduz a I, né? Pela definição, porque aqui T são aqueles que existe um J, tal que I conduz a J, mas J não conduz a I. Então, quando você nega isso, significa exatamente isso que está aqui. Se I conduz a J, então J também conduz a I. Bom, então eu vou olhar aqui, né, dado um I que está fora de T, eu vou olhar CI, todos aqueles J's, tais que saindo de I eu posso... Né, vou olhar esse conjunto que eu vou chamar de CI. E eu afirmo que CI é fechado. É quase que imediato do que a gente já falou. CI é fechado. Se I conduz a J, né, isso que eu estou dizendo. Se J está em CI, e J conduz a L, e também conduz a L. É imediato, né? A gente já falou isso nas primeiras aulas. Porque você tem uma probabilidade positiva saindo de I chegar em J, depois tem uma probabilidade positiva saindo de J chegar em L. Quando você soma os tempos desses dois pedaços, você pode sair de I e chegar em L. Então, o L está em CI, por definição. Então, ele é fechado nesse sentido. Ele é irredutível também. Isso aqui está faltando demonstrar. Né? Ele é irredutível. Então, eu quero ver que se eu tiver dois elementos quaisquer de CI, é possível eu ir de um para outro. E do outro para um. Né? Eles estão na mesma classe de comunicação. É isso que eu quero mostrar. Bom, tem uma parte que é banal. Se J e L estão em CI, então eu sei que J conduz a I. Né? Porque, pela definição que eu tenho aqui, como o I não está em T, sempre que I conduz a J, o J tem que conduzir a I. Né? Então, isso aqui, se eu pegar dois caras aqui, se eu tenho um J que está em CI, eu sei que ele conduz a I. Qualquer elemento de CI conduz a I, porque eu estou supondo que o I não está naqueles que se perdem. T são aqueles que vão ser os transientes. Né? Então, eu sei que J conduz a I. Bom, pelo que a gente está dizendo acima, nessa definição aqui, I conduz a L, né? Porque aqui a gente está dizendo aqui que L está em CI. Né? A definição de CI são todos aqueles que I conduz a ele. Então, o I conduz a L também. Então, pelo mesmo motivo, eu tenho que J conduz a L. Né? De novo, pelo mesmo motivo que eu fiz aqui em cima. Isso mostra que o CI é irredutível. Então, agora eu junto essas duas coisas e o teorema 5, eu tenho que todos os estados em CI são recorrentes. Ou seja, isso aqui é um algoritmo para extrair os estados transientes. É um algoritmo, vamos dizer, teórico, né? Então, eu pego todos aqueles que têm essa propriedade, que eles conduzem alguém, mas esse alguém não retorna, não conduz de volta. Tá? Então, quando eu defino assim, eu acabei de ver que eu, extraindo esses são os transientes. Então, quando eu junto, todos os outros são recorrentes. Se eu pegar um I que não está aqui, fizer CI, é a classe dele, são todos recorrentes. Então, chamo esse R1 de CI, é uma classe. Se não tiver mais ninguém, acabou, eu só tive um R1. Se não tiver, eu pego um cara que está aqui fora e repito esse argumento, vou obter um R2, etc, etc. Então, como consequência, a gente vai obter aquela decomposição do espaço de estados em R's, que são classes recorrentes, e o T, que é esse que está definido aqui em cima. São aqueles em que você pode... Né, o T são aqueles estados que você pode ir embora, nunca mais voltar.
são os transientes, tá? Então, isso só para dizer que a gente, o principal aqui tem esses detalhes aqui que são úteis, vão ser úteis, e para dizer que a gente, então, tem aquela decomposição de que falamos, tá? Aquela decomposição que estava aqui. Tá? Então, tipicamente, toda matriz, quando S for finito, eu posso pensar que ela é assim. Eu tenho classes recorrentes e eu tenho os transientes. Aqui pode ser uma classe, pode ser muitas, não sei. Então, eu tenho aqui dentro, é mais ou menos aquilo que a gente falou na aula passada, que eu tenho uma cadeia irredutível finita. Tem uma medida invariante. Quando eu estou aqui dentro, tem uma medida invariante. Quando eu estou aqui, sei lá o que vai acontecer. Então, o problema que a gente quer é saber, quando eu começo num T, aonde que eu vou acabar? Com que probabilidade eu vou acabar em uma delas aqui. Certo? E para fazer esse cálculo, eu posso imaginar que esses sujeitos aqui, R1, R2, são pontos. Só tem um ponto, que você chegou lá e não sai mais. Como no caso da ruína do jogador. Por quê? Porque quando eu entrei lá, aquilo lá é uma cadeia redutível, então é outro esquema. Se eu quero só saber aonde que eu vou cair, é como se eu pudesse juntar todas as colunas aqui em um único, né, na hora de eu saber de onde que eu vou, do T para alguém que está em R, eu junto todo mundo num único estado, chamo esse estado de, sei lá, X1, né? E considero, quando eu cheguei lá, não estou interessada mais em olhar. Tá? Então, a gente vai olhar isso com calma. Nas próximas aulas, eu acho que vamos fazer alguns exemplos bem concretos, tá? Mas eu queria fazer isso aqui hoje, porque então, na próxima aula eu vou olhar a partir dessa situação aqui, como você calcula, né? Então, no Lawler, você encontra essas contas feitas de modo concreto, com as matrizes, né? E a gente vai olhar um pouco isso, vai olhar os nossos exemplos lá motivados pela ruína do jogador, vamos fazer a conta explícita em qualquer N, né? E, como é um caso muito especial, a gente pode fazer essa conta de modo especial. Essa conta, em geral, é complicada, porque você tem uma matriz muito grande, tem que calcular potências, né, inversa, então é complicado em geral, né? Mas, dependendo da estrutura da matriz, que você tem muitos zeros, tem truques que tornam a coisa bem simples, e vai ser isso que a gente vai aproveitar para fazer nos exemplos. Então, nas próximas 2 ou 3 aulas, eu vou gastar basicamente vendo alguns exemplos específicos e depois disso vou olhar certas propriedades mais específicas e uma outra classe de exemplos também. Então, primeiro eu vou gastar um tempinho vendo exemplos de como fazer a conta com isso aqui, né? Que é uma coisa necessária, e depois vou fazer alguns exemplos, classes específicas de cadeias e exemplos específicos. E eu imagino que, pelo calendário, a gente tem que cobrir essa primeira parte em 9 aulas, mais ou menos, porque senão vai ficar complicado para o restante do curso, né? Então, meu plano é fazer isso. E, deixa eu dar 2 avisos importantes. Bom, eu acho que eu posso parar a gravação.